Quando eu estive em Portugal recentemente, a convite de vocês, doutor João, eu não tinha noção do quanto a medicina interna portuguesa refletia um modelo que eu há muito tempo defendia aqui no Brasil. E tive essa grata surpresa de conhecer a pujança da medicina interna portuguesa, que não é importante só para os internistas portugueses, porque eu fui capaz de enxergar todo o benefício para pacientes e para o Sistema Nacional de Saúde português, conhecendo inclusive dados muito consistentes de redução de custos com o trabalho de vocês, generalistas dos hospitais portugueses. O que eu queria, então, para abrir a discussão, aproveitando todos aí, o que me chamou a atenção da experiência portuguesa, doutor João? O trabalho de dedicação dos internistas portugueses ao hospital e o foco deles na medicina interna, eu observei algumas razões para isso. Uma delas é que em Portugal parece que só é possível o registro de uma especialidade médica. Quer dizer, você não Sim. precisa necessariamente ser refém daquela sua escolha, isso pode mudar, né, ao longo do tempo, de acordo com o interesse, mas enquanto for cardiologista, o indivíduo é cardiologista, enquanto for internista, o internista é internista. Isso se regulou em Portugal a partir de uma legislação, de certa forma é o que acontece também nos Estados Unidos, por questões mais próprias. É um mercado que não regula tanto, mas se ajustou dessa forma. Isso me parece importante. Eu queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre esse aspecto do foco da atuação profissional, porque o que acontece no Brasil, doutor João, só para lhe ilustrar e já passar a palavra. No Brasil, você tem, por exemplo, aquele indivíduo que faz 2 anos de medicina interna, 2 anos de cardiologia, 1 ano de arritmologia, e ele acaba atuando em tudo isso, fazendo ainda um pouco de terapia intensiva. A especialidade que ele gostaria de fazer, que é a arritmologia, eu conheço um caso de um colega que a ritmologista ele é na terça-feira de manhã numa instituição privada em que ele é um ritmologista voluntário, porque sequer ele recebe para aquilo é o que ele gosta de fazer, ele vai lá no voluntariado. E nos outros dias ele distribui a atuação em UTI, a atuação em sala de emergência, a atuação em plantão clínico, o que para mim reflete a imagem de alguém que infelizmente não vai conseguir ser nem um bom internista, nem um bom intensivista e nem um bom arritmologista. Vocês parecem que regulam isso melhor. Eu queria saber se você também tem essa impressão, se a recente lei que estimula também a dedicação exclusiva dos médicos a um único hospital em Portugal, que eu sei que está gerando alguma polêmica, se ajuda nesse Sim. aspecto, e depois saber da doutora Patroa e do Gustavo como é que eles enxergam isso para o Brasil, então. Objetivamente, para mim, é de facto absolutamente crucial, é um dado que é absolutamente importante, é pensarmos na medicina interna como um ponto final, é uma chegada, e não propriamente um ponto em que realmente é um mid-range para depois ir seguir outra especialidade qualquer. Portanto, o facto de termos 5 anos de formação sólida como internistas, em que realmente acabamos por ter também estágios em áreas específicas que nos permitem tratar o doente polipatológico, faz com que realmente nós, no final, não temos duas especialidades. Temos uma especialidade que é a medicina interna. E, à partida, as vagas que abrem, o maior número de vagas abre-se precisamente para a medicina interna. Portanto, todos os anos, no conjunto das vagas abertas para a especialidade, cerca de metade de todas as vagas que existem é para a medicina interna. E a outra metade, as outras 200, são para todas as outras especialidades hospitalares. Isto foi uma decisão política. Esta decisão é absolutamente crucial. Isto foi abaixo. Deixei de ver as pessoas.
Agora, de facto, realmente isso é um ponto absolutamente essencial. Não há dúvida nenhuma de que este modelo é um modelo que acaba por ser, sob o ponto de vista económico, muitíssimo mais eficiente. Há coisas que ainda não estão completamente bem em Portugal, porque o que é que realmente nós devemos caminhar é que a organização dos hospitais, ela própria reflita isto, isto é, nós estamos cada vez mais a tomar conta e, digamos, das áreas cirúrgicas, das áreas médicas, mas a maior parte dos hospitais ainda tem uma estrutura clássica por serviços. E a estrutura por serviços é uma estrutura que está cada vez mais obsoleta. Não devia ser assim. Nós devíamos ter grandes departamentos, departamentos médicos, departamentos cirúrgicos, em que as subespecialidades eram consultoras de doentes específicos e de algum doente que precisasse, mas os doentes, de uma maneira geral, estão entregues aos internistas, como acontece já, curiosamente, nos hospitais privados. Os hospitais privados fazem muito melhor as contas, não é? Chegaram à conclusão de que era essa a melhor maneira de fazer as coisas. Em relação à questão da exclusividade, só para dar a palavra às outras pessoas, eu realmente, na altura em que eu entrei eu comecei para fazer privada e no público, e depois foi dada a possibilidade, na altura, com a ministra Leonor Beleza, a possibilidade dos médicos fazerem, estarem em exclusividade. O que aconteceu é que a exclusividade foi dada como um direito. E eu já agora aproveito para dizer que é uma coisa que o Brasil, se vier a pensar nisso, tem que ter muito cuidado. A exclusividade não pode ser um direito. Deve ser uma possibilidade que o médico se candidata e que deve haver uma auditoria a alguém que define se a exclusividade daquela pessoa vai resultar em maior produtividade. O que é que aconteceu em Portugal? É que a maior parte das pessoas que estavam a 2 anos da reforma pediram exclusividade para terem uma reforma maior, não é? E, portanto, o que aconteceu é que ao erário público isso correspondeu a um gasto muito maior, sem isso não corresponder à produtividade. E, portanto, nos anos seguintes deixou de poder ser possibilidade da exclusividade e agora o governo atual está outra vez a ressuscitar, espero que com melhor cuidado para auditar a quem a concede, precisamente porque a pressão dos hospitais privados é tão grande que os internistas são tão queridos que mal acabam a especialidade, os hospitais privados vêm buscá-los. E, portanto, há que haver a possibilidade de quem quiser optar pelo público fique em exclusividade. E está-se agora, neste momento, há a promessa deste novo governo de tornar a pôr a exclusividade com a possibilidade. Mas é preciso ter cuidado da forma como ela é aplicada, não é? Deve ser aplicada com vantagem para os doentes. Doutor João, são 5 anos, mas com 40 horas semanais de dedicação, de formação? Sim. Isso, nós propusemos aqui 3 anos com 60 horas e estranhamente foi aprovado no Ministério da Educação, que regula a formação, 2 anos, sem considerar todo o trabalho da Câmara Técnica. Então, Só para ter certeza de uma informação, doutor João, aí em Portugal o cardiologista entra na residência de cardiologia direto, não tem que passar 2 anos pela medicina interna, é isso? Não, em Portugal, aquilo que nós chamamos ou 1 ano ou 2 anos de medicina, dependendo da especialidade, o que nós chamamos o tronco comum. Portanto, há especialidades que têm 2 anos e há outras especialidades que têm 1 ano. No caso da cardiologia, tem 1 ano de medicina e depois passam 4 anos de cardiologia. As outras especialidades semelhantes, não é? O nome oficial é tronco comum, é isso? O tronco comum é o que corresponde à parte médica das várias especialidades. Há especialidades, sei lá, hematologia só tem 6 meses, não é? Por exemplo. Tá.
Então, os nomes não são ingênuos, né? Então, vocês não chamam de medicina interna porque não é medicina interna, é um tronco comum, né? É E um isso de tronco. chamar esses dois primeiros anos a gente aqui chama de clínica médica, então isso aqui começa a causar um problema. Na medicina de família, Certo. teve uma pressão muito grande quando eu era presidente da sociedade para a gente também ser pré-requisito de algumas áreas, de alergia, geriatria, e que a gente Hum. também servisse como tronco comum. Eu tive, assim, fiz uma resistência enorme, inclusive pessoal, para que isso não acontecesse, para exatamente não acontecer o que aconteceu com a clínica médica. Então, eu acho que Portugal, assim, é perfeito o que faz, pelo que você descreveu. É um absurdo uma pessoa poder registrar duas especialidades, que seja clínica médica e cardiologia. Então, eu acho um absurdo aqui no Brasil. Eu comento isso todos os dias. Hoje de manhã eu comentei no workshop que é um absurdo o médico colocar no cartão de visitas clínica geral, clínica médica e cardiologia, clínica geral e clínica médica e Pode. reumatologia. Mas aqui foi o caminho que teve. E teve acho que a gente passou por vários erros. Além da clínica médica se prestar a ser o tronco comum, que foi um equívoco histórico, também a clínica médica tem esse nome porque ela queria fazer atenção primária, secundária e terciária. Então, as especialidades aqui no Brasil, eu não sei a história, eu não sei quem foi, eu não sei como foi, mas é assim que é. Então, ainda tem um desejo que a gente copia muito os americanos de não segregar o primário e o secundário por causa de uma questão de mercado. Então, o médico vai lá, se tem mais paciente do primário, ele fala que ele é mais clínico geral, se tem mais paciente do secundário, ele fala que ele é mais cardiologista. E um dia eu conversei com um cardiologista agora da minha turma, que ele se diz cardiologista, agora tem um nome, é cardiologia social, enfim, que é uma cardiologia mais voltada para atenção primária. Ele é da USP, trabalha no Einstein, é um cardiologista, e ele como. O que acontece? Às vezes a pessoa se dedica mais a pacientes com problemas frequentes, então ele já não sabe mais tratar infartado e tal. Então ele é um cardiologista que trata hipertensão, basicamente, provavelmente, e tem muitos aqui no Brasil, e que trata enxaqueca e tal. Mas aí a parte da clínica geral, o que é muito preocupante, quando eles falam assim, eu sou clínico geral, que era também um dos nomes que a clínica médica usou no Brasil há muito tempo, antes de ser clínica médica, era clínica geral, que era o nome usado, que é um nome ruim para esse lugar, porque não é a função que exerce, ou uma função complicada, é que a pessoa, na verdade, ela faz como clínico geral, não o que um clínico geral deve fazer, mas o que ela sabe fazer. Então, por exemplo, aí eu falo assim, mas você é clínico geral? Sou. Você coloca DIU? Ah, não, eu não coloco DIU. Ué, mas o clínico geral tem que colocar um DIU. Ah, não, mas eu não sei colocar o DIU. Então, o clínico geral aqui no Brasil é o que sobrou é o conhecimento que ele tem. Então, se ele vai bem em enxaqueca, ele trata enxaqueca. Se ele não vai bem em ginecologia, ele encaminha. E tá tudo bem. Não tem um rol de serviços, uma carteira de serviços, um rol de problemas que ele é responsável. Tem que ter um rol de problemas que ele não pode encaminhar. Ele pode encaminhar se for um caso mais grave, mas não é a regra ele encaminhar colocação de DIU, sutura, porque o clínico geral tem que fazer isso também. Então, ficou assim, o clínico geral assim, é o que você consegue fazer, porque o recém-egresso é clínico geral, quem fez clínica médica é clínico geral, todo mundo é clínico geral por uma questão mercadológica. E aí, eu acho que a mudança também vai vir do mercado. Então, a patroa falou aí que os hospitais privados estão contratando, e é isso mesmo, os hospitais privados vão contratar e a medicina interna geral vai ser valorizada quando o mercado valorizar. Eu não tenho a esperança de que a universidade vá mudar o mercado. Isso eu escutei diretamente do ex-reitor da USP, o Marco Zago, quando teve o debate de reitores, eu falei da atenção primária que não era valorizada, e a atenção primária não dá para reclamar, porque ela está sendo cada vez mais valorizada, não por causa da universidade, não por causa das políticas de governo, mas por causa do mercado, principalmente privado, que aqui no Brasil ainda é um mercado muito forte, infelizmente.
Então, o que vai fazer a medicina interna mudar vai ser o mercado. Agora, o que eu acho que é papel da universidade, papel das comissões, é acompanhar o mercado e dizer, bom, é hora da medicina interna não ser mais tronco, é hora da medicina interna não ser mais tronco, tem que mudar o nome. Então, os nomes não são ingênuos. Esses 2 primeiros anos não são medicina interna, esses 2 primeiros anos não titulam a pessoa. E aí, ter coragem de fazer isso, porque no primeiro momento, provavelmente, a medicina interna e a clínica médica vão reduzir de tamanho, porque todo mundo vai entrar na cardiologia, na endocrinologia direto. Mas, num segundo momento, ganha muito mais força e consistência para ajudar o país e os hospitais a terem uma medicina de maior qualidade e responder à demanda do mercado. Então, eu não sei, eu não sou da área de medicina interna, não sou do comitê, e aí eu estou dando um pitaco, uma opinião de fora, que tem que ficar tensionando para que esse nome desses 2 primeiros anos não seja medicina interna e a pessoa não receba um título e ela não possa dizer que ela é clínica geral, clínica médica geral, qualquer nome assim, pelo menos assim, que a regra não seja não dizer isso e que o endócrino é endócrino, o cardiologista é cardiologista. Se a pessoa quiser fazer 3 anos de medicina interna e depois cardiologia, daí ela opta por uma área. E aí a regra que deveria mudar também é a regra da comissão de especialidades ou do CFM, que a pessoa só poderia registrar uma especialidade, né? Porque é muito absurdo você falar, eu sou endócrino e clínico geral. Como assim que você consegue ser tão bom em 2 coisas, né? O que me chama a atenção a gente tem que mudar lá na escola, é lá na academia, na verdade. Porque hoje o MEC aqui se defende a atenção primária com unhas e dentes, e se você for para dentro da faculdade, você tem pouquíssimos médicos da atenção primária. Seja ele médico da família, seja ele clínico geral, pouquíssimos dentro da faculdade. Então o aluno ele entra na faculdade já com aquela mentalidade de especialista. Esse talvez seja o nosso maior problema. Então é difícil você tirar isso do aluno e falar com ele que é possível você ser só clínico geral, você mexer só com clínica médica. E o que a gente vê hoje no Brasil é mais ou menos isso. Oi? No hospital, Não escutei, recentemente, Guilherme. havia um internista que fazia eletrofisiologia, para te ter uma ideia do grau de subespecialização. Então, aí, na verdade, essa subespecialização fragmenta o cuidado e o paciente fica completamente perdido dentro do sistema, né? Ele não tem o médico dele. E aqui no Brasil, pelo menos para passar a impressão para o Dr. João também, o que acontece? Aqui a gente tem a medicina de saúde da família, né, de comunidade, que atende a atenção primária. A clínica médica, que teoricamente seria a medicina interna em Portugal, a maioria das residências e especializações de clínica médica aqui, elas são dentro do hospital. A formação nossa é de internista. A gente aprende clínica médica, a gente aprende medicina dentro do hospital, a gente aprende a lidar com os pacientes internados durante a residência de clínica médica. E aí, depois que a gente termina, e aí eu concordo com o Gusso mesmo, porque não sei, mercadológico o que aconteceu, porque a clínica médica, teoricamente aí a medicina interna, aqui são 2 anos só, ou seja, seria pouco, mas é considerado uma especialidade para você fazer a próxima. Então, você faz clínica médica para fazer cardiologia. Então, há realmente essa dubialidade, ou seja, a pessoa se intitula clínico geral e cardiologista e endocrinologista, e realmente fica meio esquisito. Mas eu defendo a clínica médica dentro do hospital, principalmente. Né? O hospital é o lugar do clínico geral, na minha opinião. E claro, temos atenção primária, temos terapia intensiva, temos pronto-socorro, sim. Isso varia muito de acordo com o perfil de cada médico, de cada profissional. Mas aonde o clínico faz a diferença, indiscutivelmente, é dentro do hospital, acompanhando os pacientes e mantendo a continuidade do cuidado. Deixa eu pegar esse teu comentário para fazer um gancho com o Dr. João, que é o seguinte. Você falou que defende o clínico forte dentro do hospital. Quando o Dr. João apresentou a medicina interna portuguesa, ele falou numa atenção integral, em algumas situações dando o entendimento de que era dentro e fora do hospital.
O que eu vi na prática lá, em relação a como é que isso é colocado na prática em Portugal, é que isso não é feito necessariamente direto pela internista. O que eu vi em Portugal é uma parceria, me pareceu uma parceria muito boa, uma sintonia muito forte entre o internista e o médico de família. E assim se constrói essa integralidade. Não precisa estar de corpo e alma nos dois mundos. Eu queria que o João contasse um pouquinho mais dessa parceria com os médicos de família portuguesa, para o Gusto fazer alguns comentários, que eu acho que isso é um caminho para o fortalecimento da medicina generalista no Brasil. Quero fazer também comentários. Deixa só ir um bocadinho atrás. Me parece que o colega que falou da Clínica Geral, médico de família, estou agora a falhar o nome, o colega pôs as coisas exatamente como elas devem ser. Isto é, quando os nomes não são coisa pouca. Isto é, a confusão da semântica é muito má para a evolução das coisas e para termos uma medicina organizada. Sem dúvida nenhuma de que, para a medicina interna crescer e ser importante nos hospitais e ter um reflexo até sob o ponto de vista económico, de eficiência do sistema, é preciso ter números, primeiro que tudo, e é preciso que tenha uma formação de tal forma sólida, que eu tentei aqui explicar, que realmente possa prescindir de um grande número de especialidades. Isto é, nós não podemos ser internistas e ser uma espécie de sinaleiros das várias especialidades, porque isso, o sistema assim não poupa nada, se estou a fazer entender. Nós precisamos de ter, e na minha perspectiva, é muito difícil ter esta solidez de formação, digamos, assumir o hospital, assumir um departamento com 2 ou 3 anos de formação. 2 ou 3 anos é muito pouco. É pouco. Não consigo ver um internista com isto. Para ser o internista que nós somos, realmente nós não conseguimos fazer isto. Bem, 4 anos, ok, ao menos 4 anos. 2 anos não é. E realmente me parece que era muito importante, de facto, as pessoas não terem um título, não serem tituladas ao fim de 2 ou 3 anos. Quando têm um título, ainda para mais é um título que depois lhes permite ir para onde lhes interessa, para onde o mercado os leve, mas por outro lado, a tendência geral é que se podem entrar noutro caminho, noutra especialidade. Essas especialidades habitualmente são sempre mais atrativas porque têm juntamente algumas técnicas e acaba por não sobrar ninguém dentro daquilo que é o conceito do internista como tal. Portanto, eu acho que uma coisa que deviam pensar seriamente é acabar com esse título a meio que nós chamamos o tronco comum. Aqui, com 2 anos, ninguém tem título nenhum, não é? Ou 2 anos não tem título nenhum. Portanto, as pessoas se vão para a medicina geral e familiar, que é uma especialidade própria, estão 4 anos, têm os seus vários estágios e tal, vão para a medicina. Quem vai para as várias especialidades tem 1 ano ou 2 anos no tal tronco comum, mas ao fim desse tempo não tem título nenhum. E, portanto, isso é absolutamente essencial. Aquilo que agora o Guilherme estava a falar e que para mim é importante, eu não quero, sinceramente, estar a vender uma coisa como se tudo estivesse bem em Portugal. Não está tudo bem em Portugal. Por exemplo, os espanhóis estão muitíssimo à frente de nós nesta relação com os cuidados primários, que para mim é aquilo que ainda não está bem em Portugal. Isto é, com a hospitalização domiciliária, com os doentes complexos, com a chamada gestor de caso, estamos a dar os primeiros passos para que internistas e medicina geral e familiar se entendam. E quando nós nos conhecemos, as coisas funcionam, não é? Mas ainda não estamos tão bem como gostaria, não é? Os espanhóis levam-nos uns anos à frente, não é? Mas estamos a tentar e isto vai resultar, não é?
Mas não há tratamento integrado. A única coisa que me frase é convençamos-nos de que na doença crónica não há tratamento integrado se não tivermos medicina interna e medicina geral e familiar no mesmo, digamos, num contínuo. Enfim, não tem como abdicar do mercado, ao meu ver, e também não é uma. Eu fui trabalhar no privado por causa do Zago, do reitor. Ele falou, eu falei, a pergunta, eu era professor de dedicação exclusiva, ele falou, eu falei assim, eu queria mudar o currículo da medicina de família na faculdade. Ele falou, você vai morrer frustrado, você tem que ir para o mercado. Quem faz o currículo no Brasil é o mercado. Então, Infelizmente. mas então assim, o mercado não é um ser assim que tem autonomia. Somos nós que temos que ir lá e falar como é que tem que ser feito o hospitalista no setor privado, fazer piloto, divulgar isso, cascateia um monte de ações, né? A gente deu uma sorte no Brasil, com muitas aspas, viu? É que o dinheiro acabou. Porque a medicina privada, a medicina privada com muito dinheiro é muito ruim. Então, o que foi feito nas décadas de 80 e 90 no Sírio-Libanês e no Einstein, de todo mundo e nos especialistas, isso ninguém quer mais sustentar. Então, agora é o momento de chegar lá e falar: nós temos a alternativa. A alternativa é essa daqui, é muito melhor para todo mundo. A gente consegue melhor satisfação, com melhor custo e tal, tal. Só que ainda, patrô, ainda eu sou obrigado a escutar todos os dias da minha vida, porque eu deixei da docência e fui trabalhar no privado, você é um traidor e não sei o quê. Então é isso que a gente tem que superar, entendeu? Tem que ir lá, demonstrar e entender que o mercado ele é feito por nós. Bom, eu vou passar em seguida para o Dr. João encerrar. Da minha parte, eu quero contar que eu fiz um esforço grande para trazer representantes do Ministério da Saúde para essa atividade e, na verdade, houve o interesse, acabou não acontecendo a disponibilidade hoje, mas eu vou mandar para o pessoal essa nossa discussão, na esperança de que a gente consiga sensibilizar em razão de algumas mudanças aqui que eu identifico que foram sugeridas. Na verdade, me esqueci do Ministério da Educação, patrão, porque apesar de ter militado na questão da residência médica por muito tempo, realmente são os que definem essas políticas. Mas eu vou pedir para o pessoal do Ministério da Saúde, que estava em contato, passar para o pessoal do Ministério da Educação, a gente vai tentar replicar esse material. Doutor João, suas palavras finais e estaremos encerrando. Guilherme, antes de mais, queria dizer que isto foi uma experiência, para mim, completamente nova. Nunca tinha estado numa conferência destas, mas a oportunidade foi muito boa, principalmente porque já conhecia a patroa, já conhecia a ti, não conhecia os dois outros colegas, que eu acho que realmente deram aqui ideias, que eu acho que as ideias estão todas lá e provavelmente há mais gente, há mais colegas como nós que pensam como nós. E uma coisa que eu vos queria fazer lembrar também é que esta evolução que se deu em Portugal não é assim tão longa, não é? Portanto, eu ando na Sociedade Portuguesa de Medicina Interna há cerca de 20 anos. E quando começamos, não tínhamos a tal massa crítica, praticamente a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna que havia quase à volta de uma mesa grande, mas não era mais do que isso. Desta vez nós somos agora 3.000 sócios. E não se esqueçam de que, independentemente dos políticos, que é importante convencê-los de que realmente nós somos eficientes, é importante também que as pessoas que pensam como vós e como eu se unam à volta de um projeto e de uma sociedade. Porque isto também influencia os políticos. Portanto, vocês têm que vos organizarem, não é? Portanto, quem tem as ideias boas que aqui ouvimos, tem que estar organizados numa sociedade. Aqui nós também chamamos de um colégio de especialidade, não sei como é que vocês têm a vossa ordem dos médicos, mas nós temos um colégio de especialidade, e no princípio, quando éramos muito poucos, onde nós conseguimos que os políticos fossem atrás das nossas ideias, foi com o fortalecimento da sociedade e o fortalecimento do colégio de especialidade, que passou a ser um exemplo dos outros colégios. E a outra coisa que é fundamental é o seguinte, no princípio, e alguém disse isso aqui,
Uma das coisas, quando me candidatei para Presidente da Sociedade, apareceu numa revista uma frase que eu gosto muito, mas que tiraram do contexto, mas que é importante. É que ser internista não pode ser uma segunda opção. Não se pode ser internista, não se pode ser bom internista como segunda opção. E no princípio, vocês têm que lutar para que uma pessoa entre para internista por querer ser internista. É evidente que, ao princípio, podem ser poucos que querem ir. Mas eu chamo isto de uma atração pelo abismo, por uma atração pelo doente, uma atração, sei lá. Mas alguns ficam e alguns são bons e vale a pena porque esses depois vão crescer. Enquanto mantiverem a confusão entre o fazer um bocadinho de clínica médica e depois vou para a cardiologia, para a gastro, isso é um misto que não dá em nada. E, portanto, é melhor ficar poucos e bons e depois crescerem do que manterem a confusão que eu acho que neste momento o Brasil ainda está um pouco metido e que nós ficaríamos muito contentes se de alguma forma contribuíssemos para que um dia a nossa lusofonia em medicina interna fosse uma coisa bem maior, porque nós somos muito maior convosco.